inicialmente os meus cumprimentos a todos os painelistas que acompanham o primeiro painel dedicado a este sociólogo polonês denominado Zygmunt Bauman, o pai da modernidade líquida. E hoje, de maneira muito simples, de maneira muito tranquila, nós iremos conversar sobre a teoria e recortes trajetóricos deste sociólogo, que vai nos apontar algumas direções dentro do processo de constituição das sociedades humanas, nos trazendo níveis de constituição e nos trazendo também características desses níveis. Um sociólogo polonês que em nenhum momento teve a pretensão de se constituir um ícone num contexto dinâmico que é o contexto do pensamento humano. Por várias vezes ele disse: o que escrevo são apenas elementos de observação dos estudos e da sistemática da vida que me atravessa. Mal sabia este sociólogo que as suas intervenções, que as suas observações, que o seu rigor de vida e que os seus estudos sistemáticos da constituição, não só das relações, que se estabelecem, mas dos contextos institucionais, numa visão sociológica, mudariam radicalmente a nossa forma de pensar e de ver o mundo. Por isto, eu gostaria de iniciar, eu tenho aqui algumas colinhas de algumas coisas que eu acho que é fundamental a gente pontuar, agradecendo a Câmara Epistemológica do Instituto de Estudos Psicopedagógicos para me convidar para fazer essa mobilidade reflexiva com vocês, lembrando a cada um e a cada uma que já me conhece e aqueles que não me conhecem, que sabem que, na minha concepção, o que nós vamos fazer aqui hoje nada mais é do que um processo rico de compartilhamento, de conhecimentos. Porque vocês verão, ao longo da minha fala, que por várias vezes Bauman nos atravessa sem nos darmos por conta. As reflexões dele, calcadas no cotidiano, calcadas nas nossas vivências, vão nos dizendo realmente, ou vão nos dizendo de forma elementar, da nossa vida, das nossas incertezas, do movimento rico que as instituições estão vivendo, dos atravessamentos socioculturais, econômicos e educacionais que estão mobilizando a cultura humana. E mais, o que está acontecendo com a civilização planetária, que nós estamos nesse momento, entendendo, vez por toda, que nós estamos atravessados por crises e que essas crises são crises que ele vai chamar de crises elementares. São crises elementares para um despertar, que só pode acontecer de maneira global. Ele diz que na individualidade a gente desperta, mas esse despertar na individualidade precisa escoar para a coletividade, precisa se mover para a coletividade. São dessas coisas que nós vamos falar hoje. Minha gratidão aos colegas da área da psicopedagogia que entenderam que o meu repertório de leitura, que o meu repertório de produção acadêmica, que o meu repertório de trajeto poderia me conferir a cátedra para fazer essa discussão com os meus colegas que, sabem da admiração e do respeito que eu tenho por cada um e por cada uma. E mais que isto, sabem que, assim como vocês, eu sou um apaixonado pelo conhecimento. Eu sou uma pessoa que não tem medo de confessar a minha inconclusão. Eu sou uma pessoa que sou agradável e feliz cada vez que posso aprender mais. Talvez esse seja o maior segredo, para a nossa evolução interior.
não ter medo do conhecimento, ser amigo do conhecimento. O filósofo nada mais é do que um amigo do conhecimento. Não ter medo de, a cada pouco ou em cada movimento, entender que esses movimentos são processos eminentemente de construção e desconstrução, né? A professora Marta Medeiros diria deletar para escrever em cima, né? E quando ela diz deletar para escrever em cima, ela não está dizendo que a gente vai pôr fora o que aprendeu. Ela vai dizer que nós vamos ressignificar. E eu gostaria de começar com algumas frases do Bauman que ficaram famosas por aí e algumas pessoas nem sabem que essas frases são do Bauman. Vou ler as frases corridas e pensem e ouçam se não são frases simples, frases de uma riqueza profunda e que estão calcadas no rigor de uma realidade social que pulsa. Vejam só, o velho limite sagrado entre o horário de trabalho e o tempo pessoal desapareceu. Estamos permanentemente disponíveis sempre para o trabalho. Quer dizer, né? É algo novo? Não é. Agora, por muitas vezes, né, nós acabamos nos consumindo, né, pela vergadura da condição de trabalho, que a gente leva conosco para o útero, né, da execução do ofício, mas traz conosco, né, para a nossa constituição intra e interpessoal. E ele diz, né, o tempo da pós-modernidade pode ser visto quando alguém não se reconhece mais, nem cá e nem lá. Ele passa, né, a levar consigo, né, hospedado como um hospedeiro, né, o seu trabalho. Isso é uma característica da pós-modernidade. Então ele vai apontar nas frases características deste tempo que nós estamos vivendo. Vivemos tempos líquidos, nada foi feito para durar. Não se assustem, quem é casada, quem está concursada, né, o concursado, casado, ele está dizendo aqui que nada mais é permanente. Né? A própria ciência começa a assumir uma posição de possibilidades. Né? Ela vai dizer que é possível se seguir esses rigores, mas não há mais uma vergadura dura, né? De pontos fixos de certeza e de incerteza. Por isto que uma das grandes questões do professor Zygmunt Bauman é, visivelmente, todos nós, e seríamos tolos se não fizéssemos isso, precisamos atualizar o nosso regime de verdades. O regime de verdades que me governou quando eu era aluno do curso de pedagogia não é mais o regime de verdades que me governa agora como formador. O regime de verdades que me governa agora como formador são outros que estão atrelados a essas frases do professor Bauman, né? É um outro tempo, é um outro contexto social, né? São outros movimentos. Eu não posso, e aí eu estou fazendo apenas uma reflexão, eu não posso ir para a TV e dizer que menina veste rosa e que menino veste azul. Isso está totalmente fora de uma conjuntura líquida de verdades, né? Está totalmente fora. Eu não posso ir para a televisão e dizer que, né, escravizar é elegante. Eu não posso. É um pensamento seu, bom, o problema é seu, né? Vá pensar isso em outro lugar. Eu não posso coletivizar a ignorância. Essa é uma frase sagrada de Bauman. Eu não posso coletivizar um pensamento que não cabe mais no regime de verdades de agora. Né? O regime de verdades, atualizando-se no contexto social, ele nos determina que para viver em sociedade e não ser daqui a pouco, né, taxado com algum tipo de distúrbio, né, para ser elegante, que eu tenha que me adaptar a esse regime de verdades, porque eu estou governado e governando para essas pessoas, seja no açougue, seja na escola, seja no hospital, né? Seja em casa com meu marido, seja nas relações com os meus filhos. Como eu estou governado por novos valores, eu preciso,
né, sob pena de deixar essas pessoas descontextualizadas e inseguras trabalhar esses novos valores. E isso tem que ser algo muito tranquilo. Isso se chama humildade para aprender, humildade para ver. Bom, mas esses valores não agregam na minha família. Esses valores que vieram agora não agregam lá na minha atividade profissional. Pois eu vou falar deles e vou dizer que eles não agregam. Eu não posso torná-los um dogma e não falar sobre eles. E falar sobre outras coisas de outros tempos. Porque, como uma criança mimada, eu vou dizer que eu não vou falar. Não, eu preciso falar deles. Até para impor a minha inviabilidade com eles. Eu tenho que ter a coragem e a autoridade intelectual para dizer que esses valores que estão postos hoje, um deles, você sabe, né, a escassez da empatia, e isso me incomoda. E por que me incomoda? Eu não posso apenas não falar sobre eles e achar que a minha condição de emudecimento parou o mundo. Seria muito egocentrismo, né? Seria muito egocentrismo. Vamos seguir a mais umas frases, né? Os relacionamentos são como vitamina C. Em altas doses provocam náusea. Em altas doses provocam náusea e podem prejudicar a saúde. Em altas doses provocam náusea e podem prejudicar a saúde. E ele diz o seguinte: em tempos de incerteza, cuidado com o depósito de expectativa em outros que ainda nem conseguiram, né, perceber o ciclo da mudança. Nós estamos apostando demais no outro. Cuidado com isso. Em relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais, não depositem demais a confiança e o entendimento no outro, porque o outro pode ainda nem estar entendendo esse tempo de incerteza que vivemos. E por muitas vezes, e eu assumo isso também como réu confesso, a gente entende que é óbvio para o outro. E não é óbvio para o outro. Aquilo que parece ser óbvio para o outro, não é óbvio para o outro. E aí eu sinto muito dizer o que Bauman diria, né? A responsabilidade é totalmente sua. Não mandei jogar expectativa nele. Você olhou para ele, né? Para o seu colega de trabalho, orientou o procedimento, viu que ele não entendeu o procedimento, saiu, né? Vá atrás. Porque é óbvio para você, mas não é óbvio para ele. Até o que é óbvio tem que ser dito, segundo Zygmunt Bauman, né? Uma outra frase de efeito: a incerteza foi sempre o chão familiar da escolha. A incerteza foi sempre o chão familiar da escolha. Nós sempre, ao longo da vida, ninguém pode ter nos dito, escolhemos as coisas baseados em incertezas. Sempre. Nós fomos escolhendo algumas coisas, né, na nossa vida sem saber se aquilo daria certo. Bom, eu tinha parâmetros de possibilidade, né? Mas os parâmetros de possibilidade nunca foram certezas. Podem ter sido certezas na minha cabeça, né? Mas de conjuntura específica nunca foram certezas. Eu criei, né, um regime de verdades para aquele casamento e disse que daria certo porque nós nos conhecíamos há um bom tempo, né? E o fato de nós nos conhecermos há um bom tempo e das famílias se darem me dava uma margem de possibilidade disso dar certo, mesmo eu até nem gostando muito dele. A ideia era que isso se constituísse. Se constituiu. Durou? Não durou. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo pisando em incertezas. O que nós construímos são margens assertivas de verdades, ou de possibilidades de verdades, né? Agora, eu não posso cimentar isto como um dogma. Hoje, os teóricos mais recusados, se tratando de ciência, são aqueles que dizem que dogmas eles não discutem dogmas, né? E que mitos são mitos, e que eles também não vão discutir mitos. E aí a ciência deles é uma ciência tórrida, caduca, né? Caduca porque a ciência existe para discutir fenômeno. Como é que eu vou, nesta altura da minha vida, não discutir fenômeno, né? Como é que eu não vou discutir pandemia? Me digam.
Como é que eu vou só rezar e dizer que a pandemia é nada mais nada menos que um processo sacrossanto? Quando eu continuo vendo o egoísmo, eu continuo assistindo o ódio, eu continuo assistindo, né, todos os fenômenos, né, de desumanização e ainda a depredação, né, e a degradação ambiental escancarada, sabendo nós que nós estamos vivendo um momento planetário. Né? As guerras, as discussões, né, escancaradas nos meios de comunicação, agressivas, desconstituintes da pessoa, e a gente assiste e, pasmem, alguns assistem e dizem para si mesmo e agora para os outros porque perderam o desconfiômetro. Né? Tinha que ter feito assim mesmo. Aquele coice foi ótimo. Bah, mas sabe que a hora que ele mandou ir para não sei aonde ficou... Tinha que ter feito. Eu não estou dizendo que sim, não estou dizendo que não. Eu estou dizendo que num parâmetro de civilidade, o que a gente faz? Porque não pensem vocês que eu também não vivo, às vezes, né, de proteína e carboidrato. O que é proteína e carboidrato? Ora eu como sapo, ora eu como pão que o diabo amassou. Ora eu como sapo, ora eu como pão que o diabo amassou. É o preço, eu não posso sair matando as pessoas. E também não posso sair dizendo que a minha verdade é absoluta. Seria muita, mas muita prepotência. É disto que Zygmunt Bauman fala nessa frase. 3 décadas de orgia consumista resultaram em uma sensação de urgência sem fim. Nós passamos, né, 3 décadas assumidamente consumistas e cada vez mais consumindo. E se eu não consumir, eu vou morrer, né? O consumir se tornou para nós status não só de poder. Segundo Bauman, se tornou status de sobrevivência. Eu preciso consumir, nem que seja o like do Facebook. Mas eu preciso consumir. E ele não está dizendo que isso está errado. Ele está dizendo que nós perdemos o parâmetro. E aí, perdendo o parâmetro, nós vivemos agora uma urgência de consumir, né? Quer dizer, hoje o remédio não está nas farmácias. O remédio está no shopping. O remédio está na revista que eu vou encomendar. O remédio está naquilo que eu comprei ontem e que me deu sensação e satisfação. Hoje, amanhã e depois de amanhã eu corro de novo, imediatamente, buscar uma outra coisa que me dê outras sensações de prazer. Então ele diz, 3 décadas assumindo essa condição de consumo, nós nos deparamos com uma urgência de consumo, que o ansiolítico não dá conta, que não é crise de pânico, né? É sinais da pós-modernidade líquida. Uma criança que nasce e que antes de dizer papai e mamãe, ela diz, né, tablet, porque ela já ganhou tablet, com uma galinha que vai cantar 12 horas para ela sem parar. Ela vai ficar com um tique da galinha e a mamãe vai achar que ela está com início ou um processo deflagrado de autismo. E na verdade ela não tem nada disso. Ela tem síndrome da pós-modernidade líquida. Né? Então, para a gente entender o quanto Bauman foi sábio. E aqui eu estou lendo algumas frases. Né? Outra frase, o capitalismo é um sistema parasitário. Como todos os parasitas, pode prosperar durante um certo período, desde que encontre um organismo ainda não explorado que lhe favoreça o quê? Alimento. Né? Então veja só, né? O capitalismo está aí, ele não vai sumir. Ele não vai sumir. Capitalismo, neoliberalismo, eles, pelo contrário, eles vão ser cada vez mais presentes. Qual é a nossa preocupação? Bom, eu preciso ter autocrítica e pensar o seguinte: do que eu preciso agora? O que eu preciso agora? Eu preciso agora de 2 caixas de leite. Então, eu vou levar as 2 caixas de leite. É aquela velha história da mãezinha da gente. Não vá para o mercado com fome. Não vá para o mercado com fome. Né? Porque você vai comprar também o que você tem desejo de comer na hora que você está lá dentro. Né? Então Bauman diz, não, tirem da cabeça que o consumismo vai embora. Tirem da cabeça, como dizia, né? Tirem da cabeça que o capitalismo sumiu e que agora todos nós viramos anjos de candura. Não. Eles vão continuar e vão nos excitar cada vez mais.
com outros mecanismos, né? A própria pandemia fez com que os elementos, né, os elementos decisórios de venda, né, eles se tornassem uma outra forma. Vocês viram que as instituições se adaptaram rápido ao processo de continuar, né, de continuar a venda, né, de continuar fazendo o jogo do consumo. E nós encontramos uma forma de consumir. E nós construímos uma forma de consumir. Quantas pessoas receberam seus valores, né, ali do governo federal e foram comprar seus celulares. E não estou fazendo crítica. Isso é sinal da pós-modernidade. Eu preciso falar disso. Isso é pós-modernidade. Foram trocar o celular. Foram comprar uma televisão. Tinham televisão? Tinham, mas queriam uma mais moderninha. Foram trocar. Tem direito? Tem. Mas o propósito não era capitalista. Então vejam, o propósito não era capitalista, mas levou o sujeito a uma condição capitalista. Quer dizer, nós estamos impregnados de uma pós-modernidade que nos assusta, né? A vida é muito maior que uma soma de momentos. Ninguém mais quer casar, diz uma amiga minha. Ninguém mais quer estabilidade. Todo mundo diz que quer estabilidade, que quer uma vida tranquila, que quer encontrar alguém bacana, que quer constituir um espaço sólido de relações, mas é a mesma pessoa que está, né, desesperadamente procurando um tal de príncipe encantado, que é resultado de uma instalação inadequada, de um romantismo que projetaram na gente na escola da modernidade sólida, né? Porque não tem esse príncipe encantado. Desça da torre, quebre a porta com a perna e vá dar jeito na sua vida, né? Então a gente discursa um romantismo que na prática a gente não quer. A gente quer a incerteza. A gente quer ficar refém. Professor, mas o senhor tá louco. Não tô, verifique. Verifique isso, né? Verifique o quanto a gente quer viver roleta russa. Por quê? Porque o mundo que está aqui agora, cheio de incertezas, quer que a gente haja desse jeito. Aí nós temos que ter autocrítica e leitura de mundo para dizer, não, calma, né? Não tá bom com esse, mas não vou sair trocando. Tô brincando aqui, né? Ou eu tenho que dizer para ele que, né? Ou eu tenho que dizer a mim mesmo que esta coisa de, e a gente ouve muito isso, isto é do meu jeito, acabou. Isso é do meu jeito lá na modernidade sólida. Agora isso é do jeito do tempo social que está posto. E nós vamos nos adaptar, como diria Darwin. Eu não posso dizer que eu quero que o mundo pare porque eu aprendi assim. Bom, você pode estar em qualquer lugar, menos discutindo conhecimento. Você não tem nem autoridade para discutir conhecimento. Conhecimento é mutante. Conhecimento é mutante, né? E não vai ter boas relações, porque você vai viver sempre perigosamente. Você vai dizer, ó, entre estudar e o seu hobby... Não, assim, eu vou primeiro pro hobby, né? Depois eu estudo. Quando der tempo, né? E quando der tempo. Porque a ideia da pós-modernidade líquida é nos tornar superficiais. A pós-modernidade líquida quer que a gente vire uma tábula rasa. Que eu converse com alguém 3 horas... né, de forma monossilábica. Ela não quer que nós nos projetemos de maneira inteligente e sábia. Ela não quer que nós nos constituímos de maneira inteligente e sábia. E a gente conhece alguém inteligente e sábio e se afasta porque diz, é muito chato. Para mim conversar com ele eu tenho que ler pelo menos, né, a revistinha aquela que vende os produtinhos. E eu queria uma coisa mais rasa, mais tranquila. Não tem essa coisa mais rasa, mais tranquila. Quer dizer, tem, corrigindo, tem muito, né? Mas não é isto que vai garantir a sua possibilidade de sobreviver na pós-modernidade líquida. Por quê? Porque ela vai devastar todos aqueles que não conseguirem fazer os seus nichos de solidez, né? E o nicho de solidez para Bauman não é uma coisa dura que não se movimenta, mas é um ponto fixo de referência. A gente não tem mais referência, gente. Qual é a sua referência de vida? As pessoas não sabem dizer. Cite alguém que você leu, não sabe ler. A gente pede para procurar uma citação sobre dado assunto, o colega vai no Pensador do Google. Quer dizer, o que está acontecendo que nós estamos ficando cada vez mais rasos?
Estamos achando que estar raso é bom. É bom, eu vou ali no Google ligeirinho, né? Não, nós ficamos estudando Bauman, eu estudo Bauman há anos. E estou tentando passar as discussões dele para vocês de uma forma muito simples, porque a primeira vez que eu li Vida Líquida, eu não entendi absolutamente nada e achei que estava com um problema cognitivo. E pasmem, eu tive que ler Vida Líquida 4 vezes. Porque a gente lê e começa a dizer, mas escuta, eu não estou entendendo esse homem. Da onde que esse homem fala? Que lugar de fala é esse? Né? Então, pensem com carinho. Pensem com carinho. O quanto nós estamos atravessados por Zygmunt Bauman, né? Pela pós-modernidade líquida e não nos damos por conta. Mais uma frase. A escuridão não constituiu a causa do perigo, mas é o habitat da incerteza e, portanto, o medo. Ele diz, parem de ficarem dizendo que nós estamos caminhando em meio a uma escuridão. Na verdade, o que está nos assustando é caminhar para lugar nenhum. Porque nós estamos assumindo essa incerteza para a nossa vida. E nós não podemos assumir essa incerteza. Nós vamos ter que continuar fazendo faculdade, sim. Nós vamos ter que continuar estudando, sim. Nós temos que ter endereço, sim. Né? Nós temos que ter valores específicos para a nossa vida, sim. Porque se eu tirar tudo isso da minha vida, o problema não é escuridão. O problema não é escuridão. Vocês estão me vendo aqui. O problema não é escuridão. Olhos cegos, né? Olha a eficiência aí, né? Cegos lidam muito. O problema é a certeza do espaço que você está. A certeza do habitat que você está. Né? Você tem certo o habitat que você está. Não, nós perdemos endereço. Tem gente que não tem problema nenhum de dizer que, né, eu não estou dizendo aqui que é crítica, mas assim, eu tenho 50 anos e moro com o papai e a mamãe. Tá, mas você tem um espaço seu, já constituiu profissão, né? Não, tô vendo. Ou a gente pergunta para o adolescente, né? Saiu do ensino médio. E aí, tá pensando na faculdade? Não, agora eu quero descansar a cabeça. Escuta, não temos tempo para descansar a cabeça. Não temos tempo para descansar a cabeça. Nós temos que urgir imediatamente. Então, neste sentido, nós estamos atravessados o tempo todo por Bauman. Só que as pessoas acham que isso não é baumaniano. E é baumaniano. Então, algumas frases para a gente poder pensar, né? Algumas obras e algumas interlocuções de Bauman. Eu gostaria de citar aqui as literaturas que foram usadas para pensar essa fala de vocês. Né? Eu estou usando ela aqui e mais outros 14 psicopedagogos espalhados pelo Brasil estão usando o mesmo repertório que eu estou usando. Porque nós alinhamos a discussão. Isso foi uma proposta nossa, porque não é fácil explicar Bauman. Não é fácil explicar alguém que, né, com 90 e poucos anos de idade, 91 anos de idade, falece, né, e que o livro que ele escreveu lá atrás e que fez um sucesso imenso em 89, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. É como se ele tivesse feito um retrato de uma obra que ainda não havia se constituído. Então nós estamos trabalhando hoje com modernidade e holocausto. Nós estamos trabalhando hoje com Em Busca da Política. Nós estamos trabalhando hoje com modernidade e ambivalência. Nós estamos trabalhando hoje com globalização, as consequências humanas. Nós estamos trabalhando hoje com modernidade líquida. Nós estamos trabalhando hoje com amor líquido. Nós estamos trabalhando hoje com medo líquido. Nós estamos trabalhando hoje com vida e consumo. Nós estamos trabalhando hoje com estranhos à nossa porta. Esses são os livros que estão nos dando, então, pistas para pensar, né, esse mundo baumaniano que nos atravessa, mesmo que a gente negue. Mesmo que a gente diga, eu não tenho nada a ver com isso. Olha, eu tô fora disso. Eu não conheço este velho, né? Alguém me disse esses dias, eu não conheço este velho, não quero conhecer e tá muito confuso para mim a discussão dele, porque quando eu acho que eu entendi, eu não entendi mais nada, né? Depois é assim que nós encontramos, né, o conhecimento. É assim que nós instituímos o nosso saber, né? Então é a partir dessas coisas que nós vamos fazer a prosa que eu comecei. Vocês viram que tem coisa para a gente discutir, né? Então vejam só, né? O nosso Bauman, né? Um velhinho que a gente olha e diz, meu Deus, tudo saiu dele, essa discussão toda é dele, né? Ele vive, né? Vive como
como promissor na Segunda Guerra Mundial, participando eminentemente da guerra. E ele diz que durante a estada na Segunda Guerra Mundial, ele passou por crises homéricas, crises identitárias homéricas. Porque mesmo que ele estivesse a serviço da pátria, de uma condição patriótica, ele não entendia aquele esmagamento humano e aquela morte sem causa, sem uma causa efetiva, como algo patriótico. Ele dizia que morte não combinava com pátria. Interessante isso, né? Morte, negação do outro não combina com pátria. Como é que a gente poderia... E isso na Segunda Guerra Mundial. Como que a gente poderia pensar essa discussão controversa que gerou a guerra de um outro jeito que não fosse aquele. Que não fosse aquele que estava ali. E aí, né, ele se vê incomodado, ele passa pelo período, né, e vai, né, atravessado por essas questões, estudar sociologia. Entender os aspectos sociológicos daquilo que ele viu, de uma forma bem inicial. Eu digo sempre para as minhas alunas de graduação e pós-graduação, quem pesquisa, se pesquisa. Nem sei de quem é essa frase, mas tenho dito muito ela. Quem pesquisa, se pesquisa. Você quer saber se vai ser uma boa enfermeira, se vai ser um bom professor, se vai ser uma boa pedagoga, se vai ser um bom administrador, pesquise o que lhe inquieta. Não pesquise o que é mais fácil. O que lhe inquieta hoje? O que lhe incomoda? Porque quem pesquisa, se pesquisa. Quem pesquisa quer saber de algo que... E aí não é à toa que a minha área de pesquisa é políticas públicas para diversidade e inclusão. Quer dizer, eu falo do meu lugar de fala, né? E aí eu vou tentar ler e buscar sentido para a minha vida a partir de uma ideia que eu acho fantástica. Dar oportunidades iguais a quem a vida deu caminhos diferentes. Nós não queremos dizer que as diferenças têm que serem cimentadas. Nós queremos dizer que é preciso dar igualdade de oportunidades. Se não vai querer oportunidade, o problema é seu. Mas a igualdade de oportunidades foi dada. Então, quer dizer, eu revelo em mim, né, ou de mim, aquilo que eu defendo como tese de vida, como tese de mundo. Então, é destas coisas que nós precisamos pensar. Bauman fez esse caminho. Ele vai estudar sociologia, ciências sociais, para entender como a gente pode pensar uma discussão em contramão de uma outra forma que não com a violência constituída. E aí ele entra no grande temor. Ele vai se dar por conta que muito mais que a violência explícita, nós estamos atravessados por surras, por tapas, por socos e pontapés de uma violência que é sociológica, que é produto do capitalismo, que é produto do neoliberalismo, que é produto do individualismo, né? Que é produto de uma sociedade que está nos preparando para sermos cada vez mais rasos. Quanto menos souber, melhor. Quanto menos discutir, melhor. A ideia é que o pires case com outro pires. A ideia é que um prato raso case com outro prato raso. A ideia é que, né, num núcleo de trabalho, todos saibam muito pouco e fragmentado, para que um dependa do outro o tempo inteiro. Emancipação, autonomia não combinam com a pós-modernidade. E nós começamos a cair nisso como um patinho, né, como patinhos. Então vejam o quanto, né, Bauman vai mostrando pra gente que o problema não é, né, o capitalismo estar aí. O problema não é o neoliberalismo estar aí. O problema não é os mitos e os dogmas. O problema é a autocrítica, meu amor. Você tem que ter autocrítica para olhar para você e entender que você não é a oitava maravilha do mundo. E que o que você está dizendo é óbvio. E o que é óbvio cansa. Saramago morreu dizendo, né? Convencer cansa. Então assim, explica uma vez, explica duas. Quer insistir, deixa passar. Não convence. Convencer cansa, né? E realmente, convencer cansa. Então, esses elementos me parecem extremamente interessantes. Ele estuda a sociologia, trabalhando com duas ideias que eu acho que são fantásticas. Individualismo e sociedade de consumo. Essa era a ideia dele.
individualismo e sociedade de consumo. Discutir teoricamente, né, os processos que tornavam pessoas na coletividade com discurso fraterno, mas de postura individualista, né, assistencialista individualista, né, e por que a sociedade de consumo conseguia fazer um movimento educativo e atraente muito maior que a escola, muito maior que a universidade, muito maior que a segurança de um trabalho, muito maior que um endereço. As pessoas preferiam, né, ficar sonâmbulas, né, perambulando sonâmbulas, do que eminentemente constituírem o seu ponto fixo, que é móvel, como disse Baum, a gente vai revendo o tempo todo, mas é fixo. Eu moro no Fernando Ferrari 112, sou graduado nisso, trabalho naquilo, estou aberto para discutir coisas novas, mas é ali que eu moro. Esse é o lugar que eu resido. Entendem? Então, assim, ele ficou preocupado porque ele se deu por conta que nós todos estávamos querendo virar Pires, né? Não é a Glória Pires, é o Pires, né, da xícara, tá? Todos nós queríamos o raso. Quando, na verdade, todos nós discursamos que queremos, né, melhor, mais próspero, aquilo que acrescenta, né? Não, na verdade, nós estávamos numa condição de todos queriam o raso. E ninguém quer assumir isso, né? Porque ninguém quer assumir compromisso, né? Não, meu compromisso com você é este, né? Aí você vai ver o compromisso que o sujeito fez com você no trabalho, na família, é um compromisso de Pires. Não tem como eu ter um filho, né, com você agora, se você não trabalha e se você acha que eu trabalhando 40 horas vou conseguir dar conta, não tem como. Para se ter filho tem que se ter planejamento familiar. Planejamento familiar. Ah, mas veio, sim, veio, mas veja só, você tem um regime de condições. Não posso achar normal que duas pessoas não trabalhem e tenham 6 filhos. Porque eu estou pensando, não é só na conjuntura da família, mas é naquelas crianças que vão precisar daquilo que a Constituição garante, que é moradia, saúde, alimentação, enfim, tudo aquilo que vocês conhecem, sabe? Então ele vai começar a estudar esses elementos e ele traz pra gente 3 provocações, que são as provocações desse painel, né? Depois nós temos as provocações do próximo. A primeira provocação que ele traz pra gente é a seguinte, né? Afinal de contas, quem somos nós? E aí ele não faz a pergunta aquela que a filosofia faz pra gente. Quem você é? De onde você veio? Não. Ele diz que para a gente poder tomar um susto com a pós-modernidade, a gente tem que olhar para o território que a gente vive e pensar, quem somos nós? E aí nós vamos começar a enxergar um monte de buraco. Pá, eu sou aquele lugar que não está funcionando bem, eu sou aquela pessoa que está desempregada, eu sou aquele mutirão de gente que está na rua, eu sou... E aí ele diz o seguinte, a gente começa nesse momento com a pergunta, quem somos nós? Olhando para o território onde a gente está, começando com o território, a gente começa a julgar menos e a ajudar mais. Porque aí a gente começa a gente começa a tentar o olhar de fala do outro. Sim, eu estou criticando ele, mas ele poderia ser outra coisa, senão isto, diante do regime de possibilidades desse território, porque ele nasceu aqui, ele cresceu aqui, ele se constituiu aqui, e ele passou uma vida inteira ouvindo que ele era aquilo ali, né? Então, peraí, o que eu posso fazer agora, eu não vou poder salvar, né? Não tem como salvar todo mundo, mas eu posso, pelo menos, não julgar ou ajudar.